Posso entregar uma palavra de Deus para você? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Deixa eu te falar o pior problema na vida que o ser humano tem. Tem em vós o mesmo sentimento que houve também em? Fala, o mesmo sentimento. A qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornou-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Versículo 3. Vai no versículo 3, 2, 3. Vamos voltar uns versículos. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Ok. Você pronto? Só me dá mais alguns minutos da sua atenção. Me dá uns minutos da sua atenção. Para que a unção seja completa sobre você hoje, amém? Os irmãos só se ajeitar agora. Ok. Irmãos, já ministrei a vocês sobre isso. Mas hoje, quando eu estava orando, eu estava no monte em oração hoje, abriu-se para mim uma visão. Eu vi escrito assim, duas palavras, restauração, e tinha uma outra palavra chamada orgulho. E quando eu vi as duas coisas, o Senhor em espírito ele falava para mim, eu vou restaurar meu povo da deficiência do orgulho. Esse mover que nós estamos vivendo aqui hoje, adoração, antes que você chegasse aqui na igreja, eu estava com o meu ministério aqui. Eu fui pegar o microfone, imediatamente a glória de Deus desceu sobre mim. Ficamos aqui orando. E eu vi o Senhor chegando. E naquela visão eu via as orlas do seu manto, suas vestes, cheias de água. O Senhor falou, estou chegando para lavar minha igreja. Você acha que é normal o que está acontecendo aqui hoje? Não. Eu estou sendo banhado de glória, de água. Irmão, não dá vontade nem de sair daqui, só ficar ali rendido e acabou tudo. Mas eu preciso ministrar você que estou sendo ministrado. Você está nesse ambiente, essa unção e o Espírito do Senhor de santidade, Ele está tocando em você. Tu pode ter certeza que tu vai sair daqui mais santo, mais puro hoje. O Senhor está nos santificando. Mas eu quero falar para você o seu pior dilema que você tem na sua vida. Eu quero falar sobre a pior coisa que o ser humano luta dentro dele. Que dali dá a manifestação e a origem para todos os tipos de pecado no ser humano. A raiz das raízes de todos os males. O grande problema é que difícil entendimento temos sobre isso. Mas todos têm essa mesma coisa em comum, chamada orgulho. Orgulho. Se tem uma coisa na nossa vida que Deus tem nos quebrado durante anos, vou pedir para parar de andar aqui dentro, a movimentação, por favor. Para a movimentação. Se tem uma coisa que durante anos da minha vida e da sua vida que está me ouvindo, que o Senhor tem te quebrado, é no orgulho. Se tem algo que é enganoso no homem, é o orgulho. Não existe nada mais enganoso na natureza humana do que o próprio orgulho. Quanto mais cheio de orgulho nós somos, mais deficientes seremos na humildade, na dependência de Deus, na santidade, na unidade da igreja, na unidade da sua família. Quanto mais cheio de orgulho o homem é, mais problemático ele se torna. Mais problema ele tem para si mesmo. Quanto mais você sobe no orgulho, pior é a sua queda. E se tem uma coisa que Deus, Ele não suporta, Ele não tolera,
é o orgulhoso. Se tem algo que Deus não tolera, é orgulhosos na sua presença. O pecado original que estava em Lúcifer começou com rebelião por causa do orgulho, quando ele se orgulhou. O orgulho nasceu nele. Nós não sabemos, não temos resposta para isso. Eu nem vou entrar nessa questão, que ninguém tem uma resposta para isso. Como pode um ser perfeito, estou falando de um arcanjo querubim, ele tinha duas funções na vida dele. Por isso que ele governa no mundo espiritual. Ele era um querubim da guarda e também um arcanjo de guerra. Ele é um dos primeiros príncipes do que o Senhor criou. Agora me diga, como pode esse ser, naquela dimensão que estava, ter se orgulhado? Ele se exaltou. Isaías 14, depois lá também, Ezequiel 28, ele fala exatamente sobre isso, sobre o orgulho de Lúcifer. Quando ele se exaltou no coração dele, ele falou: eu subirei mais alto do que o Altíssimo. Orgulhoso é isso aqui. Ele quer estar sempre acima de outros. O orgulhoso nunca quer descer, ele nunca quer se abaixar abaixo de ninguém. Mas lembre-se, do mais orgulhoso, mais fácil você tropeçar naquilo que você não está vendo. Porque o orgulhoso anda assim. Eu estou pregando para todos nós aqui. Porque se tem uma deficiência que todos têm aqui dentro, é a mesma. Nós carregamos orgulho. E Deus tem nos tratado, a sua mão santa, tem nos humilhado, nos quebrado. Todos os processos que você passa na sua vida, para aperfeiçoamento do seu caráter, é remoção do orgulho. É o desprendimento do seu próprio ego. Que se tem uma coisa que amarra o ego do ser humano, é o orgulho. Calma que você vai entender a diferença entre ego e orgulho. O ego é a origem da sua personalidade, quem você é. É o seu próprio eu sou. Mas Jesus diz: eu sou o que sou. Você vai entender. O ego do ser humano, quanto mais inflamado pelo orgulho ele se torna, maior serão os problemas que essa pessoa vai ter na vida. O nosso ego ele vai sendo formado desde que nós estamos no ventre da nossa mãe. Através da cultura, as informações que você vai recebendo, seus traumas. Todos os seus traumas de infância, abuso, rejeição, inflama mais ainda o seu ego. O pior de tudo é que o orgulho ele é tão perigoso que ele tem múltiplas faces. Por isso que Jó, quando ele lutou contra esse espírito, ele fala uma coisa: quem poderá vencer Leviatã? Ele fala do grande crocodilo. E fala da casca dele cheia de escamas. Como pode penetrar nessas cascas aqui? Tão grossas que é impenetrável. Assim é o orgulho. Ele tem muitas camadas. Nós temos a camada da autocomiseração. Isso é orgulho. Quanto mais autocomiseração você tem, quanto mais pena de si você tem, mais orgulhoso você é. Só que essa aí é a outra face do orgulho. Sabe o que significa isso? Você sempre quer ser o que você quer ser. Você sempre quer ser a humilde. Nunca quer mudar. Você que é sofredor, você é o sofredor. Autocomiseração, orgulho. Não quer abandonar uma posição de sofrimento enganosa, é engano, não quer mudança. Porque se você contraria uma pessoa que tem autocomiseração, dificilmente ela aceita você falar com ela. Porque existe uma autojustificativa dentro dela que ela se agarra, que a falsa sabedoria que o orgulho produz, é uma autojustificação. Pessoas me feriram, então vou me colocar nessa posição para ninguém mais me ferir. Então eu prefiro sempre ser a coitada, para me proteger, para proteger mais ainda o meu ego. O nosso ego sempre vai ser ferido, mas o problema é, ele vai ter que ser desinflamado do orgulho. Fica atento comigo. A primeira coisa, para Deus santificar o seu ego, ele vai ter que primeiro remover o seu orgulho, vai ter que quebrar o seu orgulho.
E o orgulho, ele é uma fortaleza na alma, ele não é um sentimento humano. Ele é força maligna, é iniquidade. Ele não tem nada a ver com quem você é. Antes da queda não existia orgulho. Antes da queda não existia orgulho nenhum. Após a queda, quando Satanás tem acesso à alma humana e o espírito humano ele cai, todos esses tipos de iniquidade que Satanás tinha, ele passou para dentro do homem. E uma delas é a formação do orgulho. É uma fortaleza. Paulo deixou bem claro que nós podemos destruir fortalezas. Através da obediência à palavra, podemos destruir fortaleza. Todos nós aqui temos muitas fortalezas. Tem pessoa que talvez tenha 2, 3, 4 fortalezas. Fortaleza emocional, fortaleza conjugal, fortaleza sexual, fortaleza financeira. Tem que ser quebrado para a pessoa ser liberta. Quando você tem fortaleza, você pode ter certeza que tem a ação de demônios que lutam na sua geração, espíritos geracionais, espíritos malignos. Que embora você não ver, eles estão ali trabalhando. Te impede você de ser uma pessoa feliz, impede de ser uma pessoa próspera, impede você de ser uma pessoa melhor, mais humilde, mais alegre. Nenhum desses sentimentos que nós ficamos carregando, como ódio, raiva, eles não são normais. Eles não são normais. Eles não pertencem a nós. E nós temos uma libertação. Nós estamos sendo sempre libertos. Mas agora eu tenho uma chave para você, eu vou te falar. Se você vencer o orgulho, você pode ter certeza. Todos os pecados na sua vida serão vencidos. Escute o que eu vou te falar. Pare de andar aqui dentro. Escute o que eu vou falar para vocês. Por causa do orgulho, existe o pecado. Todos os outros tipos de pecado. A rejeição, ela só aflora a fortaleza do orgulho. A iniquidade primária que foi entrar dentro do homem foi orgulho. Por quê? Por que foi orgulho? Porque esta foi a proposta de Satanás para o homem. Ser como Deus é. No dia que você comer do fruto da árvore, do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus. O que significa então orgulho? Independência. Querer ser Deus. Somos os nossos próprios deuses. O que é orgulho? É independência. O orgulhoso, dificilmente na vida você vai ver uma pessoa orgulhosa pedir ajuda para outra pessoa. Quanto mais orgulho, mais dura essa pessoa de pedir ajuda e socorro, de reconhecer que está errada. O orgulho faz a pessoa não reconhecer seus erros, faz a pessoa ser independente, faz a pessoa sempre achar que é dona da razão de tudo que sabe que é o certo, é o seu próprio Deus. O orgulho é escrever no ser humano, eu sou. Eu sou. É o seu eu. Só que tem um problema. Que essa iniquidade do orgulho, ela foi injetada diretamente na queda. Não foi um pecado desenvolvido depois. Ela estava como raiz primária do pecado original. A transgressão de Adão foi estabelecida sob rebelião. O pecado original é rebelião, é orgulho. É por causa do orgulho que nós temos rebelião nas igrejas. É por causa do orgulho que os ministérios se destroem. As pessoas brigam. Só falta arrancar a cabeça um do outro. Orgulho. Orgulho por causa das posições. Os homens estão se orgulhando por causa das suas posições. Meu filho, nós temos que se orgulhar na humildade de Cristo. Quanto tempo Deus tem tratado com nós aqui? Nós não fazemos, meu filho, não fazemos caso dos nossos títulos, nada disso, querido. O que nós somos em Cristo e ponto final. A própria unção, a própria sabedoria, a própria virtude que está sobre cada um de nós, ela respalda o que nós fazemos nessa terra. É a autoridade conquistada. Agora, quando o orgulho está imperando sobre posições, os homens se tornam o quê? Legalistas. Tiranos. Narcisistas. É orgulho. O que orgulho é? Senão um afastamento do homem de Deus. Lembre-se que eu vou te falar.
Você pode ter certeza que eu vou te falar. Tu pode ser muito bom em todas as outras áreas para Deus, mas Ele vai te pegar para tirar o orgulho de você. Não, você pode ser íntegro, justo como Jó, meu querido, que eu duvido muito. Mas escuta o que eu vou te falar. Porque não havia homem na terra como Jó. Não havia um homem igual a ele na terra. A Bíblia deixou bem claro, o testemunho que ele tinha era impecável. Só que tem um problema. Que nós aprendemos no Novo Testamento, Romanos capítulo 8, capítulo 3, versículo 23 diante. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Fomos destituídos dessa glória. Somos reconciliados com Deus gratuitamente por intermédio do sangue de Cristo. E essa justiça não provém de nós mesmos, mas vem dele. Nós não temos uma justiça baseada em nós mesmos. Não temos salvação pela justiça própria. E se tem uma coisa que Jó era cheio de justiça própria. Embora era um homem íntegro, reto, mas ele era muito orgulhoso. E por que hoje eu sei isso? Porque está na Bíblia, ué. Porque ele que lutou contra Leviatã. A primeira revelação de Leviatã vem dele. E um dia Deus me deu uma experiência, eu quero te contar a minha experiência. Eu estava dormindo esse dia na casa da minha mãe, na sala. 5 horas da manhã fui visitado pelo Senhor numa visão. Eu vi um ancião em cima de um rio, aquele rio corria, aquelas águas lindas, e um homem bonito, um ancião muito bonito, rosto bonito, cabelão bonito. Era um ancião muito bonito, forte, alto. E eu ficava olhando aquele homem na margem do rio, eu ficava olhando ele. De repente, 3 sentinelas do céu, 3 guardiões, 3 anjos guardiões. Eles desciam e apareciam nas nuvens. E faziam uma pergunta para aquele ancião que estava lá em cima. E o nome daquele homem era Jó. E falava, Jó, porventura, tu sabe quem é Deus? Quando ele ia responder, o orgulho estava nele. Ele afundava das águas imediatamente. E aquela correnteza começava a levar ele, batia em pedra, cabeça nas pedras, ele começava a sofrer, todo marcado, sangue começava a vir, ele batia. Aí começou a cantar uma música. Jó, como pode ainda adorar? Abandona este Deus e morre. Aí eu começava a olhar aquele ancião sofrendo. E quando eu olhava aquilo lá, de repente aparecia um crocodilo branco para mim, todo de branco. Um crocodilo todo branco. E aquele crocodilo apareceu no mundo espiritual para mim e só falou assim, o orgulho foi a queda de Jó. Ele só teve uma legalidade em Jó, o orgulho. Aí lá no fim, você vai ver lá em Jó 40, 42, eu falava de um Deus que não conhecia. Orgulhoso. Porque se você vê ele debatendo com os amigos dele, meu filho, é um querendo ser dono da razão. Era uma briga de quê? De orgulho. Tudo orgulhosos, amigos deles. Aí, engraçado, só teve um no meio da turma que apareceu no final, que foi um jovem. Quebrou todos os outros, todos os 4. E esse único jovem não foi repreendido por Deus. Porque foi o único que teve humildade. E falou com sensatez, com humildade. Esqueci o nome dele agora, o último jovem. O único. Falou, sou mais jovem de todos vocês. Ele aparece na história e começa. Bah, e pega Jó. Jó, como é que você fala desse jeito? Quem és tu, mero homem? Orgulho. Uma guerra terrível que Jó estava passando. Agora, olha a contrariedade que Jó caiu. Um homem íntegro, fiel, recebeu uma sentença do céu que contrariou todo o senso de justiça própria que ele tinha. Mas no fim ele reconhece. Era orgulhoso. Falava de algo que não sabia. Isso aí é orgulhoso. O orgulhoso eu acho que sempre sabe de todas as coisas. Sim, ele pode falar com a boca que não, mas o coração é assim. Quem é orgulhoso é assim. Não, ele fala uma coisa aqui com a boca, mas não vive no coração. Nós temos todos a mesma raiz, somos tudo igual aqui, ó. O orgulho. E eu venho passando experiência com Deus me levando a muitas dores, muita mudança durante todos esses anos de ministério. E nesse ano agora, um dos anos mais doloridos para mim, falou assim para mim assim, ó, tu terás que ser muito humilde para suportar o que eu vou colocar sobre a sua vida, para que tu não caias.
orgulho, eu estou tratando o seu orgulho. A santidade que o Senhor nos derrama, sempre queremos pegar algo para nós. Achar que nós somos santos por nós mesmos. Não, Ele vai quebrar isso também em você. Achamos que nós temos poder, você não tem nada. Se tem uma coisa que o Senhor vai fazer e vai modelar na sua vida, é isso que eu vou te falar agora. Ele vai te ensinar uma frase que Ele me ensinou na minha vida: nada sei, nada posso, nada tenho, nada faço sem Ti, Senhor. Quem sou eu, Senhor? Quem somos nós? Nadas. Somos nadas. O que você tem de ego, de orgulho, ego inflamado de orgulho, é o que você tem de demônio. Desculpe, eu vou te chocar mesmo. E é verdade. Leviatã domina sobre o orgulho. Eu estava no avião vindo do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. Uma profeta lá tinha falado para mim: você vai lutar com o Leviatã quando chegar no Rio de Janeiro. Esse espírito apareceu para mim dentro do avião. Eu estava cochilando e apareceu um espírito para mim, um anjo caído na forma de um homem, todo vestido todo de preto, cinza, várias coisas assim no corpo dele. Ele falou assim: eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Querendo dizer que ele era imbatível, que ele era o espírito mais forte que atua na alma humana. E é verdade. Tanto é que a Bíblia ensina pra gente que nós não podemos vencer Leviatã com a nossa força. Todos vocês vão cair. Porque a constituição da alma humana, a construção, a edificação dela, desde que ela está no ventre, ela já recebeu a raiz do orgulho. A iniquidade primária está ali, a primeira. Então todos nós vamos ter que encarar uma batalha sangrenta contra o nosso orgulho para ser libertos. Porque a Bíblia, irmão, escute muito bem, é Bíblia. Qual é a forma de um homem se apossar da presença de Deus, senão a humilhação de si mesmo? A Bíblia deixa bem claro: Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça a quem? Ao humilde. Isaías 57, versículo 15, ele diz: aquele que habita no alto sublime trono, ele também habita com aquele que é quebrantado e humilde de espírito. Se tem uma coisa que atrai a Deus no homem, é a humildade. Você nunca entenderá o que é santidade verdadeira se você não se tornar humilde primeiro. Toda a santidade, ela é validada na humildade. Não temos para onde fugir disso, meu querido. Como o homem pode dizer que é santo, cheio de orgulho? Como pode dizer que é um santo homem ali em cima, mas a pessoa não tem compaixão pela outra pessoa? É soberbo, é arrogante com as pessoas? Não tem compaixão pelas pessoas? Que tipo de santidade é essa? Tem uma palavra em Isaías, eu vou ver se eu acho ele para vocês, que diz assim, ó: fique onde tu estás, Deus, porque nós somos mais santos que tu. Está lá Isaías, eu vou mostrar para vocês. Fique onde tu estás. Isso que o sistema religioso faz no coração dos homens. Fica se orgulhando de doutrina, liturgia, e estão vazios do Espírito Santo. Vazios. Os homens estão muito cheios de si, do seu poder, do seu conhecimento, das suas doutrinas, do seu dinheiro, da sua riqueza. Orgulho. O que é orgulho, irmãos? É a independência. Você pode ter certeza que aquilo que mais custa mudança dentro de você, seus processos, suas dores, família, finança, tudo isso, o Senhor está libertando você do orgulho. Porque o orgulho é senso de pertencimento, é meu, meu, meu. E às vezes nós não aceitamos as disciplinas de Deus. Porque elas são contraditórias, às vezes, à nossa justiça própria. Senhor, eu dizimo, eu faço tudo certo porque estou passando por isso. Duvido que tem uma pessoa aqui que não já questionou a Deus. Se você falar que não, você é mentiroso. Você é mentiroso. Todos nós questionamos a Deus. Todos nós em nosso coração. Fala que não, daqui a pouco tu já começa a passar ali fora já. Ele te contraria. Porque para nossa libertação, o conhecimento de Deus, ele é contrário à natureza humana. Tratar com o teu espírito da unção aqui é fácil, mas tratar com a sua alma é o problema. É o problema. Em espírito, vocês estão plenos em Cristo Jesus, meu filho. Nasceu de novo, está renovadinho. Mas a alma, ela está num processo de mortificação e regeneração. Então, quanto mais mortificamos o nosso querer, a nossa vontade, significa que nós estamos o quê? Vencendo o nosso orgulho.
Por isso que obedecer, ele é contraditório à força do orgulho. A obediência, ela quebra a força do orgulho. Quando nós começamos a obedecer a palavra, obedecer líderes, se submeter, entra submissão. O orgulho odeia a submissão. Mas quando nós vamos ser disciplinados, somos disciplinados por Deus, pelos homens, somos disciplinados pelo mundo. O que você não aprender aqui dentro, vai ter que aprender lá fora, vai apanhar lá fora para depois reconhecer o que está aqui dentro. É sempre assim. Sempre foi assim. Quando a pessoa começa a murmurar contra Deus dentro da casa dele, fala, dá uma voltinha no mundo e vê o que está bom lá fora então. Apanha lá fora para aprender. Uma vez eu encontrei um rapaz que eu ministrava em Brasília, numa casa de recuperação. Eu encontrei ele em Brasília. Eu estava tomando um açaí na lanchonete. Apareceu um rapaz me pedindo dinheiro. Quando ele me olhou, ele falou assim, é o senhor. Falei, o baiano. Eu lembrei dele. Comecei a conversar com ele, sentei na calçada. E fui batendo papo com ele, ele catando lixo, as coisas com um negócio de lixo. Falei, o que você está fazendo aqui, rapaz? Ah, saí de lá, não deu certo. Ele é bem manso, bem tranquilo. Eu conversando com o baiano. Falei, e a tua família? Você tem família? Tenho. Tem filhos? Tenho. E por que tu não volta para tua casa? Não, que eu passei uns problemas, sabe, na minha vida, que eu não... Ah, então quer dizer que você é um baita de um orgulhoso, né? Então você gosta de se ferir nos outros por causa do teu orgulho. Tu está fazendo até hoje a tua filha, a tua família sofrer, que não sabe o teu paradeiro, porque você pecou contra eles e não quer se perdoar a si mesmo, e você está descontando em você, se punindo e punindo eles ainda. Isso é orgulho em você. Você é orgulhoso, você tem falsa humildade, cara. Você se diz que você é humilde aqui, você é orgulhoso. Você não quer ir lá e reconhecer para sua família que você pecou e errou contra a sua família, cara. Está fazendo tua filha e tua família sofrer ainda mais? Está punindo eles, se auto-punindo, punindo eles também? É isso. A maioria, irmãos, escute o que eu vou falar para você. A maioria das pessoas que eu encontrei na rua, que nós evangelizamos, extremamente orgulhosas. Porque foi ex-pastor, não sei lá, daqui da conta da outra igreja, que já conheceu e não quer saber. Orgulho. Aí sabe o que o orgulho faz? O mendigo não querer deixar de ser mendigo. Tenta tirar ele. Tenta ajudar ele. Teve um irmão aqui que mora na rua. Quantas vezes tentamos ajudar ele? O orgulho. Opa, eu sou melhor do que vocês. Eu não preciso disso. Eu estou bem aonde eu estou. Orgulho. O que você tiver de orgulho, você vai ter de problema na sua vida. Qual o grande males da família? A destruição causada pelo quê? Orgulho. Só que a gente não sabe como essa raiz é tão maléfica na nossa vida. Tem uma frase que sempre falei, aonde o ego nada é, Deus tudo é. Aonde Deus tudo é, o homem nada é. Nada somos. Por que eu estou te pregando isso aqui? Porque nesta madrugada eu passei uma batalha espiritual contra esse espírito. Eu falei, é hora de pregar novamente para nós aprendermos a ser humilde. O nosso grande dilema dentro da igreja, porque a igreja não tem uma perfeição de unidade, porque somos orgulhosos. Orgulhosos. Queremos escolher quem é bom para nossos olhos, para ter comunhão. A comunhão tem que ser sacrificial, nós estamos trabalhando esse tempo, nessa temporada no ministério. Tem que ser um sacrifício, meu querido. Você vai ter que ter comunhão com pessoas que não são agradáveis ao que você quer. É o orgulho. O orgulho é do meu jeito. Eu só permito pessoas chegarem que eu quero. Que se adapte a mim, ao que eu sou. Orgulhoso. Por isso que não prospera mais na vida. E quando prospera, é rico, tem muito rico, orgulhoso, que é miserável. Perde família, perde tudo, negocia tudo por causa do orgulho. Posso continuar? Vocês estão muito tensos. Fala para o seu irmão, relaxa, relaxa. Posso ler algo para vocês? Tiago 4,6 assim, ó. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Mas espera aí, respira fundo. Fala para o seu irmão, eu sei que você é um pouquinho orgulhoso, só um pouquinho. Fala para o seu irmão, só um pouquinho. Vocês são um pouquinho, vocês são um pouquinho.
Fala, o ego do ser humano é a imagem que ele tem de si mesmo. É o seu próprio espelho. Quando Deus começa a quebrar a casca do orgulho, e ele acessa o seu ego, ele vai transformar essa imagem errada que você tem de si mesmo. Ele vai colocar a imagem dele dentro de você. Nós estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Você já tem um fundamento, já entende. Tem uma imagem dele. O homem foi feito que é a imagem e semelhança de Deus. Quando ele cai, ele perde essa imagem e semelhança. Ele só tem agora uma única imagem dentro dele, de si mesmo. Para o espelho que o homem tem de si, é o seu ego. Orgulho é um sentimento de autossatisfação pelos seus próprios méritos. É a manifestação do que a pessoa é, não do que ela quer ser. Então, escute muito bem, aquele que quer alcançar a glória da salvação divina, você vai ter que estar disposto a trabalhar e a travar uma guerra sangrenta contra você mesmo. Eu estou te falando para você que o pior diabo que o homem tem dentro de si é a iniquidade do orgulho. Esse é o nosso grande problema. É o que faz filho ficar contra pai, pai contra filho, orgulho. É o que destrói as melhores amizades, é o que faz contenda na igreja, orgulho. Sempre o diabo vai vir nessa raiz do orgulho. Raiz. Todos os males vêm dali. E o que Jesus era? Humilde. Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que tendo a natureza de Deus, não reivindicou em si igual a Deus. Ele se humilhou. Então aprende uma coisa. Você tem que ter esse mesmo sentimento. De se humilhar quem você é, a sua força, a sua alma. Do que você pode, daquilo que você tem. Daquilo que você é. Você tem que estar sempre se desfazendo disso. Homens que se apropriam da presença de Deus são homens rendidos. Aqueles que se humilham são os que alcançam quem Ele é. O homem mais miserável dessa terra é o orgulhoso. Porque quanto mais orgulho, mais distante o homem está de Deus. O problema é que por causa dessa raiz de iniquidade que nós temos, às vezes você está querendo combater o fruto do orgulho, altivez, arrogância, incredulidade. O ateu, que é um baita de um orgulhoso, o cara prefere crer que Deus não existe, cara. O homem orgulhoso na terra é um ateu. Meu filho, é só você parar, olha para os seus olhinhos. Aqui, olha a visão que eu consigo ter. Quem me deu isso? Quem me deu essa inteligência? De onde eu vim? Você tem resposta para isso? Não, você não tem. Então Deus existe. Deus existe. Você pode ter certeza que o ser humano, o que ele mais tem é a ausência de respostas verdadeiras. A ciência tenta comprovar tudo, mas está cheio de limitação. Então eu quero ver, fala para um ateu que você encontrar na vida. Então fala-me o seguinte, ateu. Vai lá e manda a ciência fazer o sangue. Se a ciência conseguir fazer o sangue, eu acredito que Deus não existe. A ciência pode criar tudo, mas não cria sangue. Então vai vir o soberbo para você, o orgulhoso, que acha que a neurociência resolve o problema, que acha, e meu filho, só te dá mais problema. Quanto mais conhecimento em si mesmo, mais o homem está preso ao orgulho. O conhecimento do homem é puro orgulho. É autodependência. Você está entendendo isso aqui que eu estou falando para você? Por isso que Paulo deixou bem claro, o reino de Deus, meu filho, não consiste em comida ou bebida. Não é o quanto o homem sabe de saber, é paz, alegria, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paulo disse, eu não preguei segundo o conhecimento desse mundo, sobre a sabedoria dos homens, a filosofia dos homens. Quanto mais filosofia, quanto mais faculdade, quanto mais conhecimento, mais arrogância tem os homens. Desculpe, eu estou terminando. Posso continuar mais um pouquinho? Você sabe quando tudo começa a melhorar na sua vida? Tudo muda na tua vida. Sabe aquele sintoma que você parece estar sempre rejeitado, que as pessoas não te amam, não chegam perto de você? Porque você foi ferido na vida. Seu ego foi ferido, então você se protege com uma casca de orgulho, chamada rejeição. Você está sempre tendo medo, fala que as pessoas estão se afastando de você. Isso é falso, isso é ilusório, isso é mentira. Já me senti assim um dia. Eu tinha um complexo, às vezes, de ferir. Quando eu começava a passar minhas dores ministeriais de guerra, às vezes eu achava que era culpa dos outros perto de mim. Porque ninguém estava me ajudando, ou porque eu estava numa situação que ninguém me ajudava, não podia me alcançar. Eu sofria sozinho com aquilo ali, até um dia eu falei, ei rapaz, esse é orgulhoso, moço.
Ninguém, ó, presta atenção, ninguém tem culpa do teu pecado, ninguém tem culpa da tua falha, ninguém tem culpa da tua dor. Ah, mas foi minha mulher que causou, foi meu marido que causou, foi meu filho que causou, foi meu amigo, foi meu pastor, mas você que é orgulhoso, você está sofrendo porque você é orgulhoso. Quanto mais orgulho, mais ofensivo você se torna. Mas é verdade. O espírito de ofensa, ele acha uma habitação, meu querido, dentro de corações orgulhosos. Eu já preguei para vocês o fundamento sobre o espírito de ofensa. Por que Satanás sempre ganha nessa, na ofensa? Porque o ser humano é orgulhoso. Então nós nos ofendemos muito rápido quando somos contrariados. Alguém julga a gente. Porque a gente quer proteger o quê? O meu ego. Oh, ninguém vai falar que eu sou, né? Escute uma coisa. Você nunca vai ser algo diferente para Deus, além daquilo que você é para o seu próximo. E João disse, você não ama o teu próximo que vê, como é que você vai amar Deus que não vê? Se você não é humilde com ele aqui, você não é humilde com Deus, meu filho. Não adianta. Não adianta você dar uma de humilde religioso na igreja e daqui a pouco você exaltar ali fora diante dos homens. É assim que nós somos. Chora na igreja, se humilha na igreja, chega dentro de casa e guarda rancor, falta de perdão. E continua marido, filho, não se falando dentro de casa e vem na igreja, se humilha, chora, toma a santa ceia, mas o orgulho impede de elas ter iluminação, de enxergar a verdade. Agora eu posso dizer uma coisa para vocês. Olha o que eu vou falar para vocês, hein? Fala pro teu irmão, quer ter paz? Seja mais humilde. Ó, mais de 70% dos seus problemas, suas perturbações que você tem na tua alma, é porque você é orgulhoso. Cara, quanto mais orgulhoso, mais guerra tu faz. E mais guerra tu cria pra você mesmo. É porque eu tô... Você já viu que você vê ficar brigando sozinho? Pensando que a pessoa tá pensando de você? O que está na sua cabeça? Eu já passei por isso na minha vida, pensei que eu tô pensando o que a pessoa tá pensando de mim. É orgulho. Você já tá em guerra, só de pensar que a pessoa tá pensando, tu já tá sentindo raiva, ira. É verdade, não é? É verdade, ué. E por causa do orgulho, você fica violento, bravo, se ira. Orgulho. Eu vou ter que contar isso aqui, peraí, vou ter que contar isso aqui pra você. Não vou falar o nome da pessoa, só vou contar. Ele sabe quem é. Mas não tá aqui, não. Aí, eu tava numa ministração, eu cheguei num estado, eu senti durante 3 dias. Falei, esse espírito tá atuando esse irmão. E a pessoa que é, rapaz, a pessoa que me ajuda muito, maravilhosa. Eu amo demais aquele homem. Eu falei, esse espírito tá atuando. Não apareceu na conferência ministrando. Eu falei, esse espírito tá atuando. Aí, segunda-feira, ele tava para chegar. Só que eu não sabia que ele já estava chegando. Aí eu atendi um casal de pastor, resolvi com eles lá, de uma outra igreja, liberei. Aí uma irmã me perguntou assim, ó, o irmão está perguntando se você vai atender ele ou não. Não, não posso atender ele. Fala que eu espero ele lá em São Paulo para conversar com ele. Só que eu não sabia que ele já tinha chegado, que estava lá fora. E a outra irmãzinha também não explicou direito. Aí eu falei, não, só que eu senti. Eu senti. Aí eu tava lá dentro, quando rapaz, eu senti uma onda chegar assim, uou, e aquele passar perto do meu coração, eu senti uma presença sinistra. Eu tô até ofuscar minha respiração. Falei, epa, vai vir guerra aí. Aí lá fora, o irmãozinho, tava com a família dele toda lá fora. E sabe o que foi engraçado? Deus preparou um cenário, tava toda a família dele lá. Não sei como aconteceu isso, que toda a família tava ali junto. Eu amo muito ele, foi muito bom aquilo ali. Foi estranho, mas foi muito bom. Aí daqui a pouco só ouço um grito. Oh! Vem aqui me encarar aqui fora, apóstolo! Vem aqui agora! Vem me encarar! Eu estou em pecado! E começou uma confusão na rua. Os crentes fazendo confusão na rua. Aí eu falei pro meu filho, calma, a pessoa sofreu, eu falei, calma, isso é de Deus, rapaz. Eu falei, calma. E só via grito, uma brigaiada, uma gritada na rua. É isso aí. A mulher veio toda de pé ali pra atacar. Aí eu fui indo. Aí ele veio na minha direção bravo e pum, no chão. Aí começou a chorar. Falei, você tá vendo que tá em você, que Deus quer te libertar há tanto tempo? E você não reconhece? Me perdoa, o que eu fiz? Eu falei, rapaz, o que você tá fazendo? Aí foi, levei pra dentro. Aí foi uma surra.
diante de toda a família, pediu perdão e reconheceu. Só que aí veio a humildade. Os irmãos que estão ali me acompanhando sabem. Aí foi assim, e foi a coisa mais linda que aconteceu depois. Mas era um problema que o nosso irmão tinha. Tinha uma manifestação nele por causa do orgulho, das feridas que ele teve no passado. Só que assim, eu lidei super bem, porque eu sabia que aquilo ia acontecer. E rapaz, o negócio ficou bravo, não ficou bravo. Depois a gente brinca com ele depois. E foi linda a transformação que aconteceu ali. A glória que caiu sobre toda a família. Só que não foi só com ele não, começou a pegar depois uma, pegou outra, pegou todo mundo, meu filho. Não sobrou, manifestou em todo mundo tem que pedir perdão, Deus começou a curar a família, ministrar. Falei, aí coisa linda. Todos são orgulhosos. É o orgulho que tem afastado vocês. Orgulho. Orgulho. Então, eu já encarei muitas coisas assim. Eu lembro um outro irmão de outro estado. Aí eu tô bravo assim comigo. Ele estava errado. E o cara era muito grande. Ele era muito grande. Estava eu sozinho na sala com ele. Ele veio gritar comigo. Eu fiquei na frente do nariz dele. Faz alguma coisa comigo. Quero que você me tocar agora. Ele, sai pra lá, pastor. Ele, quero ver se você é macho então, se você é forte. Quero ver o que está em você agora, manifesta. Não, pai, tá me... E começou a gritar. E gritava comigo. Falei assim, você está vendo que está na sua vida? É por causa disso aí. E foi quebrantado, depois me pediu perdão. Desceu. Então, temos explosões de ira. Uma hora ou outra você vai ser envergonhado se você continuar com isso. E se tem uma maneira que Deus usa para pegar o orgulho do homem é vergonha. Constrangimento. Eu vou te falar a verdade mesmo. Tem coisa na sua vida que vai passar por vergonha, por constrangimento, para deixar de ser orgulhoso. Aí um orgulhoso nunca ouve mulher dentro de casa. Aí começa a perder a panha lá fora e começa a ouvir isso dentro de casa. É orgulhoso. Só que nós temos tanta estrutura de orgulho que nós temos que ser libertos delas. Reconhecer, identificar. E se tem uma coisa, quando eu estou orando, eu peço, Senhor, quebra o meu orgulho. Não me deixa ser enganado por mim mesmo. Porque o que o homem tem de orgulho, ele tem de engano. Irmãos, eu vou repetir para você. O que o homem tem de orgulho, ele tem de engano na alma dele. Quanto mais orgulho, mais mentira eu carrego. Porque o orgulho sempre vai ditar o que é e o que não é para a pessoa. Não é Deus falando, não é a palavra falando. Não é alguém está querendo abrir os olhos e a pessoa não aceita. O orgulhoso, ele está refém de uma fortaleza chamada mentira. Mente para si mesmo. Você quer ver? Se torna príncipe das suas próprias ações. Acha que está sempre certo. Orgulhoso. Você pode ser muito ou pouco orgulhoso, mas uma coisa que eu quero falar para você. A humildade, ela vai ter que se tornar completa. Você não vai conseguir ser pouco humilde, você vai ter que se tornar humilde. Se tornar humilde, meu filho, eu não estou falando uma pessoa que com cosmiseração, não tem nada a ver com isso não. Estou falando pessoas que sabem quem realmente é em Cristo, sensata. Paulo diz, cada um pense de acordo com a medida do dom de Cristo. Eu não posso pensar além disso. E eu não posso também reduzir do que eu recebi. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Quantas vezes estava lá na comunidade e não queria sair da comunidade? A glória de Deus, a unção de Deus estava comigo lá na igrejinha, Deus era comigo, eu não queria saber nada desse mundo aqui fora. Eu não queria saber de estrutura, não queria saber de nada. E Deus ele foi me quebrando. Que eu descobri em mim que eu tinha um problema. Eu me gloriava demais daquilo que eu me tornei para mim mesmo. Então eu amava a minha humildade ali dentro. Eu amava o que eu era ali dentro. Que para mim, quanto mais eu estava ali pobre, escondido, mais eu agradava a Deus. Eu quero ver você agradar a Deus é com aquilo que Ele te der nas suas mãos. Agradar a Deus não tendo nada é fácil, meu filho. E olhe lá, e olhe lá. Ele me tirou disso. Ele me libertou da minha alma. Eu tinha uma justiça própria. Ele quebrou a justiça própria que eu tinha. Eu tinha um orgulho, que era o cara dos montes, do meio do buraco. Aí Deus me pega e joga no meio da cidade, me joga para a igreja. E começa a mudar toda a minha vida. E tem muitas pessoas que elas estão
aprisionada ao espírito de religiosidade, porque ela se orgulha na sua falsa santidade. Não que a minha santidade era falsa, mas existia um comportamento em mim, justiça, chamado justiça própria. Tu tinha medo de sair daquilo ali, medo de pecar contra Deus. Era o orgulho. Orgulhoso. Então, eu tinha muito conflito, era conflitoso. Eu tinha uma unção realmente de confronto muito forte. Mas eu também tinha muito problema na minha alma. E hoje, eu vou falando para você, quanto maior a revelação, meu filho, mais profundo vai ter que descer na humilhação. Não tu cai. Meu filho, o maior, olha que perigo que eu vou falar para você. Há mais perigo um homem que sobe e contempla a glória de Deus do que um homem que nunca viu isso. Vai lá, ué, Lúcifer, ué, vai Adão, ué. Vai lá, Judas, ué. Quem era o líder de Judas? Quem? Jesus. Pronto, final. Quem criou Lúcifer? Deus. O problema estava em quem? Estava em Deus ou estava no Lúcifer? Então, para de transferir problema para os outros. O problema está em você. Paulo já disse, Gálatas capítulo 6, cada um olhe para si mesmo. Julgue a si mesmo. Nós temos que aprender antes de nós pensar, olha só, e tudo que você tem de julgamento contra o seu próximo é o que você tem de orgulho em você mesmo. Isso é prisão. A sua mente não foi chamada para ficar julgando, analisando, medindo as pessoas. Meu filho, mida a si mesmo. Eu vivo para Cristo. Se Deus não me revela o teu problema, como Deus já me revelou essa madrugada, depois eu te falo, tá um mistério. Você. Mas me revelou mesmo, cara. Mas se Deus não me fala, eu não faço. Não posso. Eu tenho que saber o que Deus está falando. E mesmo se Ele falar qualquer coisa negativa, eu não tenho direito de ser juiz da pessoa. Eu tenho que julgar segundo a reta justiça. O meu coração tem que estar certificado que humildade, amor e respeito pelo ser humano. Pode ser o pior ser humano da terra, aprenda a respeitar. Respeite o Lula. Os irmãos me olham de cara feia aqui, mano. É orgulho aí. Quanto mais você desrespeitar eles, mais ele ganha poder. Você dá a sua autoridade para ele. A Bíblia ensina, amai os seus inimigos. Respeite os seus inimigos. Ame. Se Bolsonaro tivesse respeitado Lula, ele ganharia a eleição. Se Bolsonaro tivesse perdoado ele publicamente, ele ganharia a eleição. O perdão quebra, fortalece o orgulho. Era trono de Leviatã. O que mais luta na política é Leviatã. Ele domina os políticos. É um denegrindo o outro, depradando o outro. São detratores um do outro. Essa é a palavra. O ser humano tem esse mal, sempre procurar o mal no outro. O mal que o ser humano tem em si é o que ele procura no outro. Então, você pode ter certeza, quanto mais mal você achar numa pessoa, mais mal você tem. Você pode ter certeza disso. Olha só, Jesus sabe todos os pecados que tu tem, mas quando Ele olha para você, Ele te vê você como um santo, Ele te chama de santo. Porque Ele é santo. O homem santo, ele não anda com desconfiança das pessoas, ele é santo. Ele ouve do Espírito. Senão vai perturbar. Irmão, já imagina? Se não é unção sobre um homem, como é que eu vou suportar ministério? Como é que eu vou suportar a mim mesmo e suportar você? Não tem como. Não tem como. Se é difícil você às vezes trabalhar na sua casa, suportar a tua família, imagine tudo isso de gente, de pessoas em cima disso. Porque somos governados pela unção, pelo Espírito. O que o diabo ele tenta fazer com o líder? Descer na alma para lutar com as pessoas. Você, quando desce o nível da alma para brigar com as pessoas, você já perdeu a guerra. No nível da alma, quem tem a razão ou quem deixa de ter, ambos perdem a guerra. Você pode ter certeza disso. Ninguém tem troféu nessa. Quando os seres humanos brigam na carne, Paulo já deixou bem claro, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então não desça no nível do sangue e da alma. No nível da carne para lutar. Você não vai ganhar. O diabo, ele domina esse campo da carne. Escute, eu vou falar para você de novo. Tira a prepotência e a arrogância, achar que você vai vencer o diabo assim. Quem venceu é Cristo. Nós vencemos em Cristo. Eu tenho autoridade em Cristo. Eu não posso vencer por mim mesmo. Não sou eu que venço o diabo. Quem venceu foi Ele. Tragada foi a morte pela vitória, foi Ele. Ele ultrajou principados e potestades, expôs publicamente, triunfou em si mesmo sobre eles. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus.
Se tem uma lição que eu aprendi, meu filho, de tanta guerra no inferno que eu já vi no mundo espiritual contra os demônios, você não pode vencer sozinho. Quem vence é Ele em você. Você viu quando você estava perdendo a guerra lá dormindo? O diabo tentou te sufocar. Só em nome de Jesus. Quem já passou por isso? Todo mundo. Aí você só falou que você tentou de tudo, obrigado, não tinha força para nada, né? Aí você foi assim, Jesus. Jesus, irmão, escute que eu vou repetir de novo. Desculpa, eu não quero te humilhar aqui, não. Mas se você for humilhado, é melhor ainda. Melhor que você seja exaltado. Nós não somos nada, você não é nada. Você não pode vencer nada, você não faz nada. Nada. Somos insuficientes, irmãos. Somos totalmente limitados. Enquanto estivermos nesse corpo, vamos ter guerra contra o inferno. Por isso que nosso corpo e a nossa condição tem que rendição. Fala, rendição. Já estou terminando, calma aí. Rendição. Só se rende quem é humilde. Quem quer humildade? Só entra na vida de oração quem vai se tornando humilde, que entende que tem que ter dependência de Deus. A oração, em alguns casos, se torna tão crítica para você, tão difícil, porque a oração, sabe o que ela é? O sinônimo dela? Humilhação da carne. Tu quer levantar e correr, tu vai ter que... eu tenho que orar. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu estou com pressa. É verdade, não é? É. Você tem que negar todo o tempo quem você é para orar. Orar é um trabalho difícil. Orar não é fácil, oração não é fácil, mas é gloriosa. Eu tenho uma vida de oração, mas eu fui quebrando a minha carne durante muitos anos. Então hoje eu amo oração. E eu não vivo sem oração, sabe por quê? Fala, por quê? Porque a oração e a presença de Deus são a mesma coisa. Elas se conectam. Quem ora de fato, quem conhece a presença, quem está na presença. Você nunca vai orar de fato e completo se você não conhecer a presença de Deus. Oração é relacionamento e conhecimento com a presença de Deus. Oração não são recitações, meu filho, é conhecimento de quem Deus é. Oração é mais descanso em quem Ele é do que naquilo que você fala, do que você precisa. Existem as orações baixas, que é de por necessidade, mas a melhor oração é aquela que você entra nele. A melhor oração é aquela quando eu oro em línguas. A melhor oração é aquela quando eu estou adorando. Adoração é oração, meu querido. Isto é oração. E quando você estiver orando, meu filho, você pode ter certeza, cante, adore, ore em línguas. Ele sabe muito mais o que vai fazer na tua vida do que aquilo que você está pedindo. Tu pede A, ele tem A, B, C e D para te dar, tu só está amarrado ao que você acha que você precisa. Por isso que sempre oro, falo, Senhor, faz aquilo que é a tua vontade na minha vida. Revela-me, dá-me orações reveladas para que eu veja o que tu tem para a minha vida. Então quem ora por revelação, ora bem. Ora os planos de Deus para a sua vida. Ore em cima das promessas que Deus te fez. Grave isso, ore em cima das promessas que Deus te fez. Ore conforme a revelação de quem Ele é em você. O que eu conheci, o que eu recebi, eu oro. Aquilo que Ele é, eu oro. Tem muito segredo de oração maravilhoso. Temos a oração de guerra, temos a oração de quebrantamento, oração em línguas, oração profética, tudo isso é oração. Mas escute o que eu vou te falar. Oração é relacionamento, é conhecimento, é dedicação, é afeição, troca de afeição com Deus. Tu começa a prosperar. Eu lembro na minha vida, quando eu aprendi a orar mesmo, eu esqueci esse negócio de ficar pedindo alguma coisa para Deus. Eu só queria a presença dele. Quanto mais a presença veio na minha vida, mais eu prosperei. Quando a arca entrou na casa de Obed-edom, meu querido, ele começou a prosperar, ele enriqueceu, se tornou um homem poderoso na terra, porque a presença estava na casa dele. O que prospera o homem é a presença. É impossível você ter a presença habitada em você e você continuar na mesma situação, meu querido. Dá a vazão à presença. O problema é que você tem uma gotinha da presença e acha que tem um oceano. Meu filho, enche o cálice do teu espírito. Porque a Bíblia diz para você atingir a plenitude dele. Jesus era o único que tinha um oceano infinito, porque a Bíblia diz no livro de João que ele recebeu o quê? O Espírito sem medidas. Ele derrama o Espírito sobre nós. Meu filho, eu venho recebendo derramado o Espírito Santo desde que eu fui batizado com o Espírito Santo. Vai derramando, vai derramando, vai derramando, vai mexendo, vai mexendo. Busque mais, se encha mais, se encha mais, se encha mais, se encha mais. Agora eu resumo para você, porque eu sei que você está com pressa. Fala, o orgulho é a raiz dos meus maiores problemas na minha vida. Por que você não pode amar mais seu pai e sua mãe?
Está com orgulho ferido. Por que você não pode sentar e amar mais o irmão? Orgulho. Mas eu vou dizer para você, a dimensão de alma, quando você decide ser humilde, temos que ser humilde de mente, inteligentemente, o sentimento, as afeições têm que mudar. Treinamento e tratamento. Meu filho, está quebrando uma fortaleza. Tu está tirando raiz, a pior raiz que nós temos de iniquidade é o orgulho, cara. Posso ler um negócio para você e finalizar? Calma, calma. O maior validador da santidade é a crescente humildade que produz paz e vida. Fala, quanto mais paz eu passo a ter comigo, eu vou ter com o meu próximo. E a sua paz está enquanto você vai se desprender do seu próprio ego. Quando o ego é forte e tem uma estrutura de orgulho forte, rapaz, tu vai ter perturbação na tua cabeça. Tu vai ter perturbação, tu vai ser perturbado. Agora, quando Deus quebranta teu ego, você se desamarra, se desprende de você, meu filho, tu se torna uma pessoa simples. Não importa. Eu passei a tolerar, passei a suportar muito mais as coisas que não eram do meu jeito. Quanto mais você quer que as coisas sejam do seu jeito, significa que você é orgulhoso demais. Você é muito preso ao seu ego. Aí quando vem dores, vem perda, você tem a não aceitação da dor e da perda. Aí tu fica com muito tempo lutando com Deus e com os homens. Por que está acontecendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? Aí tu fica procurando um monte de porquê. Só se humilhe. Ele disse, aquele que se humilha, ele... Mas toma cuidado, que só um pouquinho de exaltação, tu vai ser humilhado. Bom, pergunta para os líderes aqui. Sente seu... Tem uma época nessa vida, a gente apoiou tanto, né? Caraca, porque de ser tanta dimensão de glória nesse lugar, tanta dimensão de glória, só que viu orgulho na gente. E depois de passar o quê? Uns 2, 3 meses de guerra. Mas eu entendi que era orgulho. E a gente foi vendo que a nossa estrutura espiritual foi crescendo. Só que eu vi que o nosso comportamento foi se tornando mais humilde. Fomos se tornando mais acessível às pessoas, amando mais as pessoas. Tinha medo dos outros, mas na verdade não. Eu queria proteger demais o que eu achava que eu era, que eu tinha. Aí o que acontece? A transformação veio ano a ano, conforme eu fui suportando. Então tem coisas, estruturas de orgulho em você que está sendo quebrada a longo prazo. Você não suporta Deus remover isso de uma vez só. Escute o que eu vou te falar, grave. Não existe transformação na vida de um ser humano. Por mais dedicado, você pode se isolar do mundo inteiro, cara. O cara acampando no monte, tu vai sentir dor. Não existe transformação sem dor, sem o remover do orgulho e esmagar do nosso ego. Ele esmaga nosso ego. Vai doer, porque é quem nós somos, é tudo que conhecemos de nós mesmos, sangramos. Então, todos os processos, quando se torna muito agudo de dor em mim, é porque eu estou sendo transformado. Você tem que entender que Deus vai usar tribulações para quebrantar teu orgulho, para ensinar você a ser humilde. Pessoas que você vai se levantar contra você. Situações que você não vai gostar, faz parte. E nós temos a tendência de fugir de situações que elas são enviadas por Deus e achamos que é do diabo, mas elas vêm para nos tornar mais humildes. O mensageiro pode ser do diabo, mas a permissão vem de Deus. O mensageiro era do diabo para Paulo, que esbofeteava a cara dele. Mas o Senhor falou assim, ó, a minha graça te basta. Isso aí é permitido por mim. E Paulo mesmo disse que Deus permitiu o espinho na carne dele, para que ele não se... Então, se contente com aquele vizinho que te perturba, que eu fiquei quase 14 anos. Uma vizinha sinistra chamada Dona Vilma, que perturbava. Eu falei, rapaz, eu já pedi tanto perdão a Deus, que eu tentei matar ela algumas vezes. Eu falei assim, salva na terra, leva ela da terra, Jesus. Oi, salva, leva essa mulher. Eu falei assim, eu vi um anjo de guerra naquela casa ali. Aí os anos foi passando, eu fui me ensinando a amar a Dona Vilma, cara. Humildade. Compaixão, é humildade. Compaixão, altruísmo, mansidão, são virtudes que provêm da humildade. Qual foi a maior virtude que Jesus venceu o inferno? Humildade. Ele se humilhou
o diabo ficou endemoniado, o inferno ficou infernizado, porque como pode um Deus tão poderoso vir na forma de um simples ser humano? Como eu e você passou por todos os processos de evolução, de dor de dente, dor de cabeça. Tu acha que não sentiu? Ele carregou todas as nossas dores. É que nós temos uma tendência de não querer pensar que Jesus é igual a gente. Sim, ele foi igualzinho você é, só que sem pecado. Mas ele sentiu dor, ele chorou. Jesus sentiu muito sentimento que você sente, todo sentimento que você sente. Mas não pecou, sem pecado. Tribulação, rejeição da família, dos amigos, tudo ele se passou. Mas ele não pecou, ele continuou dependendo e amando o Pai. Foi para a cruz como um ser humano, como eu e você, que não suporta uma dor de dente. Ele foi lá e teve que suportar toda a dor por mim e por você. Lembre-se que eu estou falando para você. Posso finalizar? Então pare de fugir de situações que ela vem para te tornar mais humilde. Quanto maior for o grau das afrontas que eu recebi, dos processos que eu errei na minha vida, maior for a humildade que foi gerada dentro de mim. Você vai aprender mais com os seus erros do que com os seus acertos. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza, porque tu não nasce sabendo, tu nasce errando. Tu nasce caindo, nasce tropeçando, nasce batendo cabeça, então tu vai aprendendo só errando. Mas quando a maturidade chega, meu querido, quando o domínio próprio ele chega, a humildade ela começa a reinar, você pode ter certeza que todas as outras virtudes do Espírito são frutos da humildade que foi gerada no seu coração. Humildade, reconhecimento, dependência, rendição, abandono de si mesmo em detrimento da glória de Deus. Então, se nós queremos a glória, a presença, tu vai ter que se quebrantar. Eu não concordo, eu não gosto de se envolver que vocês têm, que vocês caem no poder, mas pô, filho, cai, graças a Deus, olha, a igreja está ficando cada vez mais linda. Você não chega do poder do Espírito Santo, isso é o poder do Espírito Santo. Nós não concordamos porque nós não queremos se esforçar, ser mais humilde para procurar entender as pessoas. Quanto processo da tua vida que você não entendia ninguém, depois que tu aprendeu a apanhar, apanhou bastante, a pessoa vai falar com você e fala, eu te entendo. Você tem mais compaixão. É isso mesmo, é verdade, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Sempre jovem, bem jovem, comecei em ministério, meus 23 anos, 22, cheio do poder do Espírito Santo. Se for carregado da unção, eu tinha um chamado para isso. Mas eu tinha muito orgulho para ser quebrado, tive que ser quebrado, para ser amadurecido. Quando o homem é quebrado no orgulho, a maior e mais eficaz maturidade é gerada no ser humano, a humildade. A humildade. Ela te protege, ou virtude que protege o nosso coração, meu querido. Como é difícil. Irmão, você acha que é fácil subir em cima desse altar, cantar a hora que eu estou cantando aqui, pegar o microfone, ficar essas horas aqui em cima? Não é fácil não, meu querido. E saber a dependência, que eu não tenho nada, que eu sei que eu não sou eu, é Ele que está fazendo através de mim. Paulo, meu querido, ele cresceu assim, para baixo. Ele cresceu se humilhando. O pior pecador, o mais indigno, escória da humanidade, lixo desse mundo, indigno de ser chamado apóstolo, por isso que ele carregava tanta glória. Quanto maior a glória de Deus vem sobre um ser humano, irmão, tu pode ter certeza. Quanto maior a unção que tu carrega, tu vai ter que ser muito humilde, porque tu vai ser perseguido pelos demônios. Se tem uma coisa que o diabo ele ama, é colocar um orgulho no coração de quem carrega poder, para ser igualzinho à imagem do que ele é. Carrega o poder, mas não tem autoridade de ser em Cristo, ser em Deus. Então tome muito cuidado com essas questões, porque esta é uma lição simples, mas nós temos muito que meditar e mergulhar e pensar sobre o nosso orgulho. Agora eu vou te ensinar a chave final para você, 22. Tenho que falar isso. Em Brasília, um dia eu estava pregando e preguei aqui para vocês. Eu falei, por que você não pede para Deus tornar aquela pessoa que não fala com você mais humilde, para ela te ligar e dar humildade no seu coração? Irmão, quantas pessoas me deram testemunho naquela época? Eu lembro lá o bispo de Brasília, sentado, ele estava orando comigo. 9 horas da manhã, começamos a orar. 9h30 eu terminei uma oração. Sabe qual foi a minha oração? Senhor, coloca humildade lá no coração do amigo dele que não fala há 4 anos com ele. Derrama humildade no coração, no nosso coração por ele. 4 anos que ele tinha uma pessoa que era o melhor amigo dele que não falava com ele. 4 anos. 4 anos. Uma oração de 30 minutos resolveu o problema. 30 minutos. Acabei de orar, levantando.
30 minutos contados, 10 horas da manhã, ele recebe a mensagem da pessoa que há 4 anos não falava com ele, estava magoado com ele. Manda uma mensagem pedindo perdão a ele. Só fora isso não, irmãos. Vários irmãos oraram pela mesma coisa e conseguiram resposta da oração. Sabe por quê? O Senhor sempre responderá orações que tenham tudo a ver com a sua identidade de quem Ele é. Humildade, santidade. As orações são mais respondidas, são aquelas que têm o propósito santos. São essas que Deus te responde. Essas orações. Quando eu oro pensando no meu próximo, eu falo para Deus, Senhor, me prospere para eu falar para me trazer para a tua igreja, Deus me ouve e me prospera. Porque eu peço por propósitos santos. Santos. Quanto mais você pedir para os propósitos santos dele, você vai prosperar nessa terra. Eu quero desafiar você a fazer uma oração, pedindo para ser mais humilde e pedir a Deus para visitar o coração dos seus familiares, para quebrar aquele orgulho da sua esposa, do seu filho, dos seus amigos. Tu vai pedir que o espírito de humildade seja derramado neles. Quando Deus me visitou com essa revelação, era a época que eu estava no Três Rios. Eu estava dentro do carro, eu tinha pegado o carro do pastor Jades para buscar um material numa outra cidade. Eu estava no carro, desceu uma glória sobre mim, um quebrantamento tão glorioso. Rapaz, parei o carro, fui para o meio de um mato, eu chorava. O Senhor falou assim, humildade, eu sou humilde. Começou um processo. Eu orei por 3 pessoas. 3 pessoas. No mesmo dia. 3 grandes, orgulhosos, leviatãs do bravo, entraram em contato comigo. Os 3. Os 3 no mesmo dia. E olha, cascadura, hein? Cascadura. Entraram em contato comigo. Mensagem para o apóstolo. Por quê? É o espírito de orgulho que impede as pessoas de se amar, de se comunicar, de se falar. Por que tem irmão de vocês que não atende ligação? O orgulho que está nele. É só você pedir, Senhor, derrama o espírito de humildade naquela pessoa. Vai buscar uma porta de emprego, vai estar diante de um contrato, faça a primeira coisa que eu vou te falar. Primeira oração que você vai fazer, antes de sair da tua casa. Senhor, derrama humildade no coração daquele homem para que ele abra o coração para mim. Pronto. E me ensina a ser humilde quando eu chegar diante dele. Me dê o espírito de humildade, porque quando eu chegar dentro dele, para que Leviatã não me resista no coração daquela pessoa. O que mais resiste a vocês, contratos, de emprego, abrir porta, é o orgulho. É o orgulho. Se vocês pedirem a Deus, me dá humildade diante das pessoas, elas vão olhar para você, elas rapidamente abrem o coração para você. Porque Leviatã é o espírito que bloqueia o coração das pessoas de dar, de fazer, de amar, de se comunicar. É orgulho. Todo esse problema que a gente tem de comunicação, orgulho. Nós não queremos falar que as pessoas sempre procurem a gente. Meu filho, seja sempre o primeiro e serás bem-aventurado. Sejam sempre o primeiro. O primeiro a se humilhar, o primeiro a pedir perdão, o primeiro a ligar, o primeiro a enviar mensagem, porque tu é um cristão. Você é um filho e uma filha de Deus. Não há desculpa para nós, irmão, para orgulho. Não tem desculpa para mim, para você. Porque o nosso Salvador, nosso Mestre, se humilhou, suportou cuspida na cara, tapa na cara, crucificação, escarnecimento por causa de você que está sentado aqui. Eu não tenho direito, irmão, de reter perdão de ninguém. Eu não tenho direito de julgar ninguém. Eu não tenho direito de ser juiz na vida de ninguém. Eu não tenho direito de apontar pecado de ninguém. Humildade. Humildade. A pessoa está apontando, é orgulho. Tu se esqueceu de quem você era no passado, meu querido? Tu se esqueceu de onde você veio? Então, todo mundo tem que ser perfeito diante de você? Quer uma igreja perfeita? Seja você o primeiro a ser perfeito, então. Faça a sua diferença, faça a diferença. Perfeição, já ensinei para vocês, rendição, capacidade de reconhecer que somos falhos e estamos sempre sendo aperfeiçoados. Somos perfeitos por causa da natureza que Ele nos deu. Mas a imperfeição, a iniquidade, ela nos toma quando paramos de reconhecer humildemente que nada podemos, nada somos, nada fazemos sem o nosso Mestre. Fique de pé glorificando a Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus.
Amém? Finalizamos? Paulo diz para Gálatas 3:3, vocês são tão insensatos, tão orgulhosos, que tendo começado pelo Espírito, quer aperfeiçoar na carne agora? Então no orgulho não há fundamento real nenhum para nós nos apoiarmos. Não há nada sólido no orgulho. Então não vamos continuar na burrice de continuar preso ao nosso orgulho.